Também. Nós vamos mais uma vez adorar o Senhor nesta noite. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos orar ao Pai neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós apresentamos a nossa vida diante do Teu altar. Queremos nesta noite, meu Deus, agradecer o Teu santo e precioso nome. Nós viemos aqui nesta noite para declarar, meu Deus, que o Senhor é que governa nossas vidas, o Senhor é que tem o controle de todas as nossas vidas, Pai. Nós apresentamos nossas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, receba a nossa adoração neste momento. E que Tua palavra, a palavra do Senhor, que seja ministrada nessa noite, que venha em nosso encontro, que venha fazer mudança, transformação nas nossas vidas, pelo poder do santo nome de Jesus. Amém e amém. Que vocês aplaudissem ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor, irmãos, Ele é maior que nosso problema. Com Ele, nós nunca devemos temer a nada. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da videira, eu não temerei nunca, porque o Senhor está acima de todos. Aleluias. Sei que
sua igreja te adora. Aleluia! Aplaudação bem forte. E nesse estudo de adoração, vamos receber a nossa irmã Lilian. Aleluia! Queridos, boa noite, paz seja convosco. Gostaria de convidar todos vocês que estão em casa a abrir a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Amém? Atos, capítulo 2, verso 42 em diante. Antes da gente ler a palavra, eu queria te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor venha falar ao coração da tua igreja, ao coração das pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, aqueles que estão em casa, que eu diminua para que o Senhor apareça, que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha falar com o teu povo, que o Senhor venha me usar pela tua misericórdia, pela graça, que é um dom gratuito de Deus sobre a minha vida. Fala com o teu povo, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Livro de Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Você que está aqui pode se assentar, amém? Eu andei pesquisando sobre o que é doutrina. A gente imagina, mas o dicionário ele nos traz outros significados. Doutrina é um conjunto de ensinos que servem de base, ensinamentos. Portanto, essa doutrina dos apóstolos, que é citada no texto que nós acabamos de ler, ela fala desses ensinamentos que eram dados àquelas pessoas que se convertiam ao cristianismo naquela época e frequentavam, né, as orações da comunidade, os cultos, as reuniões. E todos os membros, não só os pregadores, todos os membros dessas congregações, dessas reuniões, eles seguiam essas doutrinas. Hoje em dia, tudo que nós fazemos é cercado de doutrinas. Tudo existe regras. Doutrina nada mais é do que um conjunto de regras. E quando nós falamos de regras, de doutrina, eu estava pensativo lá em casa. Será que nós, como cristãos, nós temos defendido as razões da esperança de Cristo Jesus para a nossa vida? Nós temos defendido a nossa igreja? Nós temos defendido a igreja de Cristo Jesus, que somos nós? No meio de toda essa tempestade, pode-se assim dizer, dessa pandemia, as pessoas, elas precisam se levantar, principalmente os cristãos. Nós precisamos nos posicionar como cristãos, nós precisamos falar da palavra, nós precisamos falar do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos nos acovardar. Aleluia. Nosso pastor, ele prega, ele nos ensina. Eu costumo dizer que ele mais ensina do que prega, e eu louvo a Deus por isso, porque nós aprendemos assim. Porque eu não estou criticando nenhuma outra igreja, mas tem lugares que você chega, a pessoa abre um livro, uma Bíblia, e ela começa a falar, e você não consegue entender nada. Hoje nós precisamos de pessoas que nos ensinem. Jesus era assim, ele ensinava, ele mais ensinava do que pregava. Nós precisamos aprender, e a doutrina ela nos ensina essas coisas. Você leva por onde você vai esse evangelho? Eu costumo dizer que o cristão, a conversa dele ela pode começar como uma simples conversa, mas no final tem que ter Jesus. Aleluia. Nós como cristãos, nós podemos puxar o papo com alguém, mas no final Jesus tem que entrar no negócio ali. Você tem que falar dele. E era isso que os apóstolos faziam, mas eles não faziam voluntariamente, porque Jesus ensinava isso para eles. E nós temos ouvido mensagens de motivação, mensagens que têm nos ensinado que nós precisamos estar mais perto de Cristo, mais junto de Cristo, nós precisamos estar unidos como igreja. Mas será que nós temos praticado o que nós temos ouvido?
Lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então fale de Jesus, fale da verdade que Jesus nos deixou. Fale sobre Jesus aonde é que você esteja. Tem horas que eu fico pensando, gente, por que eu estou falando de Jesus nesse momento? Deus falou assim, porque eu quis que você falasse de mim nesse momento. Tem hora que você vai dar um bom dia para uma pessoa, aquele bom dia pode soar como uma pregação na vida dela, porque aquele bom dia pode mudar o dia dela. Ela saiu de casa mal, ela saiu destruída, ela saiu cheia de problemas, mas o seu bom dia, cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode mudar a realidade de vida daquela pessoa. Ele pode mudar o dia daquela pessoa. Então nós precisamos nos encher desse Espírito Santo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Mais à frente, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, diz: ninguém despreze a tua mocidade. Eu quero ir mais longe nesse texto e dizer: ninguém despreze o que Deus te deu, ninguém despreze o que Deus te chamou para ser, ninguém despreze o dom de Deus que existe na sua vida. Se eu disser para você que talvez eu nunca tive vergonha de dizer que eu fosse cristão, eu estaria mentindo. E o altar não é lugar para isso. Mas a gente aprende que nós precisamos falar do nosso Criador, de quem nos salvou, de quem nos ergueu, porque ninguém entra sarado dentro de uma igreja para ficar mais sarado. A gente entra destruído, a gente entra mal, a gente entra em depressão, e aqui Deus nos trata, Deus nos cura. Então não despreze aquilo que Deus te deu, não despreze o dom de Deus na sua vida, não despreze aquilo que você foi chamado para fazer. Não fuja do seu chamado. Eu conheço pessoas que com um simples abraço, claro que hoje nessa pandemia a gente não podemos nos tocar, não podemos dar aperto de mãos, abraçar, mas antes dessa pandemia eu conheço pessoas que com um abraço ela conseguia pregar muito o evangelho de Cristo para muitas pessoas. Tem abraços que curam. Tem pessoas que foram chamadas para dar um abraço e curar. Claro que pela misericórdia de Deus, né? Não pelo ser humano. E o texto continua dizendo: até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negue o dom que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia. Verso 15: reflete bem nisto, ocupa-te destas coisas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Presta atenção sobre ti e o que ensinas. Persevera nessas disposições e nessas práticas. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Esse é o chamado de um pastor, de um ministro do Evangelho. Ele presta atenção em todas essas coisas, porque assim, se ele agir assim, ele salvará ele mesmo e aqueles que estão ouvindo. Então, fale de Jesus, fale coisas boas de Jesus. Ministre o amor, ministre a salvação, a cura, a libertação, o renovo. Ministre aquilo de bom que Deus pode fazer na vida das pessoas. Não seja egoísta a ponto de querer um Jesus só para você, só para a sua vida. Fale dele para as outras pessoas. Outro dia conversando com um pastor, e a gente falando sobre o culto de primícias, porque a gente tem a primícia espiritual, que é trazer um visitante, e a gente pensando como é que a gente ia chamar essa pessoa para vir à igreja, se a gente não pode ter aglomeração. Querido, as lives estão aí para isso. Se a pessoa não pode estar na igreja, convide ela para assistir o nosso culto online. Aleluia. É evangelizar da mesma maneira, é falar do amor de Cristo da mesma maneira. Talvez eu não saiba porque eu esteja dizendo essas palavras, mas quem está do outro lado da tela assistindo, precisa ouvir. Deus quer falar com a pessoa através disso. Mateus 5, capítulo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem que é um pacificador? Aquele que promove a paz. Quem promove a palavra, promove a presença de Deus. E quem traz a paz ao nosso coração, ao ser a presença, vive e manifesta do nosso Deus. Quem é que traz a paz que excede todo entendimento para o nosso coração? Nenhum ser humano é capaz de trazer paz ao seu coração. Somente o Senhor Jesus pode trazer paz ao seu coração. Aleluia. Muitos estão aflitos, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o que hão de comer, com o que hão de vestir, como irão fazer com algumas coisas. Mas o Senhor está dizendo que Ele é o Deus da provisão. Seja um pacificador na vida de alguém.
Se alguém estiver passando por uma dificuldade, não fala para ele assim, mas está difícil mesmo, nós estamos vivendo uma crise mesmo. Não, querido, vai melhorar, vai passar, em nome de Jesus essa crise ela vai passar. Nós temos que ser pacificadores, trazer palavras de paz, de boas novas, de ânimo para a vida das pessoas. E o que a igreja tem feito nesse tempo? Posso dizer com orgulho que nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Laranjeiras, nós temos nos posicionado como filhos e filhas de Deus, como servos e servas de Deus, mediante a direção do nosso pastor, para poder levantar as pessoas para cima. Nós não podemos usar a desculpa, eu hoje não estou legal porque eu não ouvi uma palavra. Querido, nós temos ouvido palavras de motivação durante todo esse tempo. Talvez o pastor ele não esteja bem, talvez ele não esteja passando por um momento fácil na vida dele, porque ele também é ser humano. Talvez ele também se sinta prejudicado com essa pandemia. Talvez ele também se sinta sozinho. Mas ele só vem aqui ressaltar só para trazer palavras de ânimo, de encorajamento para a sua vida. Então se posicione como filho e filha de Deus. Acredite que isso logo vai passar. Esse é um tempo de tratamento de Deus para com a sua igreja. Nós vamos sair melhores disso com certeza. Nós vamos sair transformados, restaurados, curados. Nós vamos sair pessoas completamente diferentes. Nós vamos ser uma igreja melhor. Amém? E nós vivemos um tempo tão cheio de verdade. As pessoas, mas não de verdades que são embasadas na palavra de Deus. As pessoas vivem as suas próprias verdades, o seu próprio eu. Só eu tenho razão, só eu faço, só eu aconteço, só eu posso ter, só eu tenho. Só minha família é perfeita, só isso, só aquilo. Eu posso até usar que nós estamos vivendo um tempo que tem muitas pessoas que parece que têm viseiras. Elas só conseguem enxergar dentro do limite da sua viseira. Quando nós ouvimos falar que não é para a gente estocar comida em casa, outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, não estou nem aí, vou estocar, eu posso comprar, vou estocar um monte de comida mesmo. A gente tem que pensar no próximo. Talvez você hoje possa estocar, mas tem um pai de família assalariado, que ele não tem condição de ir lá naquele dia comprar aquele produto. Nós precisamos pensar no próximo, não podemos trazer para nós as nossas verdades, achar que nós somos corretos em tudo, que nós temos que pensar só na nossa família. Não. Jesus não foi assim. Essa não foi a doutrina que ele nos ensinou, não. Jesus nos ensinou a partilhar tudo aquilo que nós temos. Nós estamos vivendo em um tempo em que a vida vale muito menos do que muitas coisas aí fora. As pessoas estão matando por muito pouco, estão tirando a sua vida por muito pouco. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina, ela ilumina o nosso caminho. Então nós precisamos estar alimentados dessa palavra, para que nós não possamos viver mergulhados nesse caos que o mundo está pregando, que nós estamos vivendo. Tem dia que a gente fica preocupado? Tem, mas eu confio no Senhor. Quando eu vejo que a aflição está batendo na minha porta, eu falo, Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, como eu sempre fiz na minha vida. Jesus ensinou isso para os seus apóstolos, a confiarem nele. A palavra de Deus diz que se nós acreditássemos, se nós crescêssemos nele, nós faríamos coisas muito maiores do que ele fez. Não podemos duvidar. Nós não podemos duvidar. As pessoas têm pensado só em bens materiais. As pessoas só têm pensado, tudo tem girado em torno de bens de consumo. Eu tenho uma boa casa, um bom carro, um bom salário. Querido, não. Nós não podemos pensar só em bens materiais. Nós não devemos ajuntar tesouros aqui, não. Eu não estou dizendo que você não deva ter uma vida boa, não, uma vida confortável, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que a gente tem que se preocupar sim com a nossa vida espiritual. Porque Jesus está às portas. Nós precisamos orar mais, buscar mais. Onde é que está essa essência que nós tínhamos lá no primeiro amor? Quem é que lembra quando aceitou Jesus, quando se converteu? Aonde está essa essência? Deus quer nos levar a viver o primeiro amor todos os dias da nossa vida. Vocês acham que era fácil para aqueles apóstolos viverem ao lado de Jesus? Imagina quantas pedradas eles não levavam. Mas eles tentavam fazer tudo ali,
de acordo com o que o mestre ensinava. E Jesus continua nos ensinando através da palavra dele. E nós devemos fazer a mesma coisa que os apóstolos, tentar fazer tudo do jeito que ele nos ensinou. Nós temos capacidade para vencer isso tudo e sairmos ilesos. Ilesos, se nós acreditarmos na palavra que o nosso Deus deixou para nós. Muitas pessoas não perseveram nas doutrinas, não conseguem estar firmes e constantes na igreja. Eu fico vendo, eu não estou criticando quem não vem à igreja, até porque o grupo de risco ele não pode realmente vir à igreja. Todo mundo sabe disso. Mas quem pode, muitas das vezes, às vezes não quer vir e diz assim: eu não vou na igreja porque inventa muito porquê. Eu vejo as pessoas em filas de bancos, de supermercados, passeando na rua, passeando com a família, mas quando se trata de vir à igreja, as pessoas não querem vir à igreja. E a desculpa é sempre a mesma. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Não existe lugar que me traz mais paz ao meu coração que quando eu adentro as portas desse templo. Eu me sinto em paz. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe que às vezes dá vontade de orar e tem dia 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu estou aqui dentro orando. Nós precisamos nos voltar para o primeiro amor. Porque o primeiro amor nos traz mais fé. Nós estamos seguindo todas as normas que nos foram impostas pelas organizações sanitárias. Todas as normas. Então não é aqui, não é neste lugar que você vai se contaminar. Você tem que ter fé e acreditar nisso. Nós precisamos nos unir mais como igreja. Esse é o tempo, essa é a hora. Nós precisamos disso. A palavra é o nosso alimento, e sem alimento nós não conseguimos ficar de pé. E quando a gente fala do estar firmes na igreja, do ser constante, do perseverar na doutrina de Deus, tem muitas pessoas que estão preocupadas com o que o outro vai dizer. Eu vou na igreja não porque fulano vai dizer que eu estou indo na igreja na pandemia. Eu não vou na igreja não porque fulano vai falar que eu sou um crente assim, um crente assado, porque fulano vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quando eu começo a falar no que as pessoas vão se preocupar, eu me lembro de um texto bíblico, que quando Davi estava voltando para Jerusalém com a arca, ele começou a dançar na frente do cortejo da arca, e Mical, filha de Saul, se não me engano, começou a zombar de Davi. Davi não parou de adorar a Deus porque Mical zombou dele não. A palavra fala que Deus fechou a madre de Mical. Davi não deixou de adorar a Deus porque Mical zombava dele. Eu lembro também da mulher de Jó, porque ela disse para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó responde para ela dizendo: receberemos de Deus o bem e o mal não receberemos? Queridos, não pare por nada. Não desista da sua caminhada por nada. Jesus ele está aqui para nos dar força todos os dias quando nós acordarmos. Ele está com você o tempo todo, nas boas e nas más situações da sua vida. Não interessa se você está vivendo o melhor ou o pior da sua vida, Deus está lá com você. Deus está aí com você. Aleluia. Ele nunca nos abandona. Em momento nenhum Deus nos abandona. Quando você precisar que Ele seja a sua calmaria, Ele vai ser sua calmaria. Quando você precisar de provisão, Ele vai ser sua provisão. Quando você precisar de colo, Ele vai te dar o colo que você precisa. Quando você precisar ouvir uma palavra de motivação, Ele vai usar algum profeta para trazer essa palavra de motivação a você. E se você estiver sozinho, abra a sua Bíblia, Ele vai falar lá com você. Nós não podemos desacreditar em um mundo melhor pelo que nós estamos vivendo. O hoje não define o que nós somos, nem o que nós seremos. O hoje não vai definir o restante da nossa vida, não. O que nós estamos vivendo não vai definir. Nós precisamos confiar mais e mais em Deus. E a palavra, ela diz: e perseveraram nas doutrinas e nos ensinamentos. Como eu estava falando agora há pouco, são tantas tecnologias que nos elevam a um patamar tão digital. A pastora falou uma coisa aqui muito importante na pregação dela, se não me engano, na quarta passada, que ela disse que a gente pega o telefone e se a gente não vigiar, a gente fica 2, 3 horas nele e a gente não vê que o tempo passou. Mas a gente pega a Bíblia para ler, com 15 minutos a gente está assim, com sono, ou dá uma dor na coluna, ou a cabeça começa a doer, ou acontece qualquer outra coisa.
Queridos, é necessário retornar ao primeiro amor. No primeiro amor nós orávamos mais, nós buscávamos mais, nós jejuávamos mais, nós nos entregávamos mais. A comunhão se perdeu. A tecnologia roubou a comunhão de nós. Eu até costumo dizer que a gente se deixa ser levado por essas tecnologias. Tem dia que eu quero alguma coisa lá em casa, minha mãe mora no andar de cima, e eu estava com a mania de mandar um WhatsApp para minha mãe: mãe, traz um negócio aqui para mim. Um dia orando, o Espírito Santo falou comigo assim: isso não está certo não. Sua mãe mora um andar acima de você está mandando um WhatsApp para ela trazer um negócio para você. Tinha dia que eu mandava minha mãe dormir com Deus pelo WhatsApp. Sério, gente, tinha dia que fazer. Gente, quando eu peguei para fazer um chamado de vídeo para minha mãe, eu falava: mãe, ela, o que foi? Eu falei: traz um negócio aí para mim. A gente se perde sem perceber. Parece brincadeira, mas eu fui incomodado com isso pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos unir mais em comunhão. Hoje nós não temos como fazer isso por causa da pandemia, porque ela não nos permite. Mas quando isso tudo passar, meu amigo, eu falei para minha mãe: eu vou ficar de segunda a segunda, cada dia eu vou na casa de um. É muito bom ter amigos, é muito bom ter comunhão. É como eu disse, quando eu entro aqui dentro da igreja, mesmo que eu não possa abraçar, dar um aperto de mão nos irmãos, quando eu vejo os irmãos, eu me sinto alegre em ter comunhão com cada um deles. Eu me sinto alegre mesmo de longe, dar um passo já convosco. Deus te abençoe. Eu me sinto feliz por isso. A comunhão, ela nos traz isso. Nós precisamos nos libertar um pouco da tecnologia. Tem dia que as pessoas me ligam no meu número particular e eu falo assim: gente, hoje eu não atendi não, porque às vezes eu esqueço o telefone em casa, às vezes até de propósito eu deixo ele em casa, para não ficar mexendo mesmo no telefone. A gente precisa se libertar um pouco. E eu vou dizer uma coisa: mesmo que pareça que eu esteja dizendo que é proibido usar, não é proibido usar o telefone não, tá? Mas usar com sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria em tudo aquilo que nós fazemos. Estar reunido com as pessoas é a mesma coisa de estar reunido com Deus. Tem tanta gente com papo bom. Quando você começa a conversar com a pessoa, ela começa a falar de Deus, ela começa a falar de Jesus. E a comunhão se torna uma comunhão gostosa. É muito bom isso. E aí, talvez você tenha ouvido tudo que eu ministrei até aqui e me pergunte: mas perseverar em quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu louvo a Deus pela vida do nosso Abraão. Eu costumo dizer isso aqui, eu sempre que eu posso honrar ele, eu faço. Não teve um dia que eu cheguei na casa do meu pastor que eu não encontrei ele ou sentado na mesa da cozinha ou no sofá da sala estudando a palavra de Deus. Liga para o pastor: pastor, o que você está fazendo? Estou estudando aqui, porque amanhã eu vou trazer uma mensagem assim, assim, assim. Você chega na casa dele: pastor, o que você está fazendo? Estou estudando. Isso é ser imitador de Cristo. Queridos, o exemplo ele arrasta. Você pode até pensar que não, mas as pessoas estão te observando o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo as pessoas estão te observando. Se você faz coisas ruins, para quem tem filhos aí, eu tenho uma filha de 6 anos, para quem faz coisas ruins, eles replicam isso. Estou dando um exemplo, uma coisa mais próxima para todo mundo entender. E se você faz uma coisa boa, ela também faz. Já teve dias em que eu estava tão cansado, que eu cheguei tão cansado, que eu já ia me deitar sem orar. Ela chegava e falava assim: não vai orar hoje não, preguiçoso. Mas sabe por que ela faz isso? Porque a gente ensinou. Hoje você não vai orar nem um pouquinho, preguiçoso. Se você ensinar, se você for imitador de Cristo, as pessoas também vão te imitar. Se você planta sementes boas, se você faz o bem, as pessoas também vão plantar, porque elas são arrastadas pelo exemplo. Então seja um imitador de Cristo. E você acha que tudo o que acontecia no verso 43, que diz assim: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Você acha que tudo isso que acontecia era por acaso? Não, havia temor. Muitas pessoas perderam o temor. Não perca o temor. É por isso que Deus operava grandes maravilhas. Gente, eu acho lindo quando eu vejo alguma ministração e está lá o pregador, que ele tem o dom de cura, ele coloca as mãos sobre as pernas de um paralítico ou de um cadeirante, e aquela pessoa ela se levanta.
Eu disse lá atrás na mensagem, Deus disse que nós faremos coisas muito maiores do que Ele se nós crescemos. Nós precisamos crer, ter temor, para que Deus possa operar grandes milagres e sinais. Deus quer me usar, Deus quer te usar, Deus quer usar cada um de você que está ouvindo essa mensagem, cada um de você que está aqui. Mas nós precisamos voltar à essência do primeiro amor. E como é que nós vamos voltar a essa essência? Seguindo todas as doutrinas que o Senhor nos deixou. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Nós precisamos nos despertar, porque o fim dos tempos, ele é chegado. Deus está batendo as portas, Ele em breve voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja, mas nós temos que estar preparados. Quantas palavras, quanto alimento bom, quanto maná Deus já usou os pregadores para trazer nesse altar. Mas será que a gente tem nos alimentado dele verdadeiramente? Porque tem pessoas que elas dão uma colherada e tá bom. Eu faço questão de anotar tudo o que todo mundo está pregando aqui nesse altar. Eu faço questão de anotar tudo, porque a gente aprende. Aleluia. Então, queridos, persevere no amor, no partir do pão, na comunhão. Nunca deixe de ser igreja. E se algum dia você precisar de alguma coisa, nos procure de uma oração. Não desanime, persevere. Essa igreja é uma igreja eleita, escolhida pelo Senhor. Esse tempo, este lugar, nós somos referência nesse bairro. Nós devemos ser mais referência ainda, porque o Senhor ele tem usado grandes profetas nesse altar. Deus ele tem nos alimentado através de excelentes palavras. As pessoas se dedicam para estar aqui. Então, perseverem, não desistam. Deus ele é com cada um de nós. Amém? Eu gostaria de convidar você que está em casa, você que está aqui, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus agora. Senhor, nós queremos entregar ao Senhor as nossas vidas. Nós queremos te pedir, ó Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar a sermos perseverantes, constantes na busca pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito. Meu Pai, se essa pessoa não ora mais, que o Senhor venha a partir de hoje renovar as forças delas, para que elas possam, meu Pai, orar, buscar, jejuar, que nós possamos ser diferentes, que a cada manhã, meu Pai, as Suas misericórdias, elas se renovem sobre as nossas vidas, e que nós possamos ser, meu Pai, imitadores do Senhor. Por onde é que nós passarmos, que nós possamos deixar uma marca do Teu amor, porque é isso que o Senhor deixou em nós. Nós te pedimos, guarda cada pai, cada mãe, cada filho, cada família que está em casa, guarda cada uma dessas pessoas que está aqui. Meu Deus, que o Senhor venha abençoá-los em todas as áreas da vida deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus.